Até aqui, vimos que a Rússia acreditava ter criado uma mina de ouro com o Su-57, um caça de quinta geração que poderia enfrentar de igual para igual o americano F-35. Com um preço estimado em cerca de 50 milhões de dólares por unidade, parecia uma oportunidade de ouro para fisgar compradores pelo mundo afora. Mas aqui vem a primeira grande dúvida: esse valor representa o custo real de fabricação ou é o preço que a Rússia tenta cobrar? E esse detalhe pode mudar tudo. Se aceitarmos que esses 50 milhões reflitam o preço de venda, o estoque atual da Rússia, com 44 aeronaves, valeria impressionantes 2,2 bilhões de dólares, descontados os custos para montá-los, claro. Esse dinheiro seria crucial agora, porque o conflito na Ucrânia já drenou muitas das reservas do país nos últimos 3 anos e meio. No entanto, o maior problema de Moscou não é financeiro, mas sim a aceitação global da aeronave. A aposta russa era vender o Su-57 às grandes potências militares, como Índia e China, esperando que esses países encomendassem em massa assim que vissem o produto em ação. O plano era que, com esses nomes de peso abrindo caminho, países menores também se interessassem, pavimentando um sucesso comercial monumental. Mas o que aconteceu na verdade? Rússia conseguiu exatamente um cliente. Isso mesmo, um único comprador confirmado até hoje, a Argélia. Mas espere, isso não é tão definitivo quanto parece. Em maio, foi noticiado que a Argélia teria confirmado a compra do Su-57 em 12 de fevereiro, planejando receber sua primeira unidade no final de 2025. Enquanto isso, os pilotos argelinos estariam fazendo treinamentos na Rússia para aprender a pilotar o caça. Supostamente, o país poderia comprar até 14 unidades para substituírem os MiG-25 Foxba aposentados em 2022. Só que aqui vem a parte que deixa o mercado desconfiado. No final de agosto, uma fonte chamada The Eurasian Times apontou que essa compra ainda não foi oficialmente confirmada pela Argélia. Além disso, se o negócio realmente avançar, o país não teria intenção de adquirir todos os 14 jatos de uma só vez. O primeiro lote seria de 6, com opção para mais 8 no futuro, um sinal claro de cautela. Afinal, se o Su-57 realmente fosse a maravilha que a Rússia tenta vender, a Argélia estaria ansiosa para garantir o máximo possível logo de cara, certo? Por que essa hesitação? Será que a Argélia, ou qualquer outro potencial comprador, confia na versão russa das capacidades dessa aeronave? E será que esse receio não é apenas a ponta do iceberg de um fracasso maior? No próximo momento, vamos explorar as razões por trás dessa desconfiança e entender como o avanço do Su-57 está preso em um labirinto de dúvidas e frustrações, enquanto seu concorrente americano transforma o mercado de caças. Será que esse caça russo ainda tem alguma chance? Fique atento para a próxima reviravolta. A história do caça russo Su-57 é repleta de contrastes e expectativas frustradas. Inicialmente, a Rússia acreditava ter descoberto um verdadeiro tesouro com este jato de quinta geração, que prometia competir de igual para igual com o F-35 americano. As perspectivas de vendas eram gigantescas, atraindo países interessados em modernizar suas forças aéreas. No entanto, a realidade se revelou bem diferente. Por quê, então, o Su-57 não deslanchou como esperado? O grande problema é que a Rússia conseguiu até agora convencer apenas um cliente, a Argélia. Porém, essa venda é envolta em incertezas. Em 31 de agosto, um site noticiou que o pedido da Argélia ainda não foi oficialmente confirmado. A Argélia se propôs a comprar 6 unidades, com a possibilidade de adquirir mais 8 no futuro, mas isso levanta suspeitas. Se o Su-57 fosse tudo o que a Rússia proclama, por que a Argélia não mergulharia de cabeça na compra? O fato de o país estar hesitante em comprometer-se completamente mostra que existe uma falta de confiança nas promessas feitas sobre o desempenho da aeronave. E se isso não fosse suficiente, a Argélia não fez nenhuma movimentação significativa para anunciar sua suposta nova aquisição. Para uma nação com um exército relativamente pequeno, um lote de caças de quinta geração deveria ser motivo de grandiosas celebrações. O silêncio sobre essa possível transação sugere uma preocupação oculta. Estariam eles realmente convencidos da eficácia do Su-57? Enquanto isso,
a comparação com o F-35 americano traz à tona um abismo de diferenças. Até 2025, 19 países já haviam adotado o F-35, que é considerado um dos caças mais vendidos do mundo. A discrepância entre o interesse no jato americano e a recepção do Su-57 é impressionante. Então, qual será o futuro do Su-57? Se a Argélia hesita, quem mais estaria disposto a apostar em uma aeronave que a própria Rússia não conseguiu fazer brilhar no mercado? Prepare-se, pois a história desse caça ainda reserva reviravoltas surpreendentes. Até onde a Rússia conseguirá empurrar essa narrativa, e quais segredos ainda estão por vir? Você ficará chocado com a verdade que está prestes a se revelar. Até aqui, vimos que o caça americano de quinta geração, o F-35, conquistou o mundo com 19 países além dos próprios Estados Unidos usando essa aeronave. No entanto, quando olhamos para o caça russo Su-57, a história é outra, bastante diferente do que a Rússia esperava. O F-35 é resultado de um projeto conjunto entre várias nações, o que explica seu sucesso global. Até 2025, foram entregues mais de 1.230 unidades a 20 países, com esses caças espalhados em 50 bases militares ao redor do planeta. Existem quase 3.100 pilotos certificados para o F-35 e mais de 19 mil técnicos de manutenção dedicados a essa frota, que já acumula mais de 1 milhão de horas de voo. São números impressionantes, sonhos que a Rússia desejava espelhar com o Su-57. Mas, infelizmente para Moscou, isso não aconteceu. Apesar do Su-57 ter estreado em 2020, só conseguiu vender 6 unidades, para a Argélia, e ainda assim com a opção de até 8 unidades adicionais, o que poderia ser considerado um sucesso modesto, não? No total, apenas 44 caças desse modelo foram produzidos até agora, com um ritmo médio de pouco menos de 9 unidades por ano. Compare isso com o F-35, que vende quase 14 vezes mais aeronaves anualmente. É um abismo. A diferença na demanda é escancarada e ainda fica mais chocante quando descobrimos um dado surpreendente. A Argélia, que hoje é a única compradora confirmada fora da Rússia, não era para ter sido a primeira. O lugar destinado era da Índia. Em um começo promissor, Índia e Rússia uniram forças no desenvolvimento do Su-57. Enquanto a Rússia assumia o peso da fabricação, a Índia investia dinheiro e reforçava a viabilidade comercial do projeto. Até que, em abril de 2018, tudo mudou. De repente, a Índia abandonou a parceria, alegando que o caça era caro demais, mal projetado e equipado com motores ultrapassados e pouco confiáveis. Essa decisão veio como uma bomba para Moscou, que acreditava ter em mãos um produto irresistível. Mas a verdade se fez ouvir. Será que a Rússia subestimou os desafios técnicos do Su-57? Ou será que o mundo de compras militares simplesmente não confia no que o Kremlin tenta vender? A revolução que o Su-57 prometia acabou em um silêncio constrangedor, enquanto a sombra do F-35 ganha cada vez mais terreno. Quer saber o que aconteceu com a Índia depois desse abandono? E por que a Argélia, hesitante, não celebra sua posição de destaque? A resposta está mais perto do que você imagina. Até aqui, vimos que o caça americano F-35 domina o mercado global, vendendo quase 14 vezes mais unidades por ano do que o russo Su-57, que prometia ser seu principal rival. Surpreendentemente, o primeiro cliente estrangeiro do Su-57 não foi a poderosa Índia, como se esperava, mas sim a modesta Argélia. No entanto, a história do projeto russo-indiano por trás do Su-57 guarda reviravoltas ainda mais reveladoras. No início, o desenvolvimento do Su-57 era uma parceria entre Rússia e Índia. Ambas as nações buscavam um caça de quinta geração, moderno e capaz de rivalizar com as potências ocidentais. A Rússia trazia sua robusta experiência em fabricação de caças, enquanto a Índia injetava recursos financeiros e dava um selo de viabilidade comercial ao projeto. Mas essa aliança desmoronou em abril de 2018, quando a Índia tomou uma decisão chocante: abandonar o programa. Segundo oficiais da Força Aérea Indiana, o Su-57 era caro demais, mal projetado e equipado com motores antigos e pouco confiáveis.
Imagine-se no lugar desses pilotos, sentindo o cheiro metálico da cabine, ouvindo o rugido irregular do motor, e percebendo que aquela máquina não passava confiança. A decepção foi imensa. A Índia percebeu que o caça russo não entregaria o que prometia. Ainda assim, a Rússia não desistiu. Mantinha a esperança de conseguir vender os Su-57 para a Índia, mesmo que tivesse que arcar sozinha com os custos do desenvolvimento. Em 2025, parecia que a venda estava prestes a acontecer, um feito muito mais importante para a imagem do Su-57 do que o único contrato fechado com a Argélia. Naquele momento, a Índia havia até escolhido o Su-57 em vez do F-35 americano, que, diante do orçamento de defesa modesto do país, parecia uma opção menos viável. Mas essa euforia durou pouco. Em meados de agosto, uma notícia caiu como uma bomba. A Índia abandonou a compra do Su-57. Optou por reforçar sua força aérea com caças franceses Rafale M. E mais, rumores indicavam que o país considerava adquirir caças F-21 ou Gripen, opções que significariam dinheiro que não chegaria aos cofres russos. O que fez a Índia recuar? Será que a Rússia conseguiu esconder todos os problemas do Su-57? Ou estaria a Índia, mais uma vez, à frente dos outros, enxergando a verdade por trás do brilho das promessas russas? Essa dúvida paira no ar, como o som distante de um motor que não decola. A próxima parte vai explorar o que realmente afasta os países do caça russo e como isso impacta o futuro do Su-57 no mercado internacional. Afinal, como um projeto tão ambicioso pode ter se tornado um fracasso tão retumbante? Fique atento, porque a resposta pode ser mais chocante do que você imagina. Você já imaginou uma arma tão promissora que parecia prestes a virar o novo rei dos céus, e que acabou sendo um desastre completo? A Rússia apostou tudo no caça Su-57, um avião de quinta geração que deveria rivalizar de igual para igual com o americano F-35. O plano parecia perfeito: dominar os céus, impressionar aliados e vender esse caça para todo o país que não pudesse ou não quisesse comprar o F-35. Mas, surpreendentemente, nada disso aconteceu. Por quê? No último capítulo, vimos como a Índia descartou o Su-57, optando por outros caças como o Rafale M francês, e cogitando até comprar F-21S ou Gripens, jogando uma pá de cal nas esperanças russas. Agora, uma nova reviravolta. Em 1º de setembro, a Defense Security Asia trouxe um relato contraditório, mas igualmente revelador. A Índia, embora ainda considerando o Su-57, impôs uma condição quase impossível: a substituição de componentes-chave da aeronave por peças indianas. Ou seja, eles não confiam na tecnologia russa. O foco principal da desconfiança é o radar N036 Bielka, o coração eletrônico do Su-57. Segundo fontes indianas, este radar utiliza tecnologia de arseneto de galho, que falha em 3 aspectos cruciais: alcance de detecção, eficiência energética e resistência contra a guerra eletrônica. Em outras palavras, o radar simplesmente não atende aos requisitos modernos de um caça de última geração. Essa já era uma preocupação antiga, presente desde 2018, quando a Índia abandonou o projeto conjunto. Mas o problema vai muito além do radar. A Rússia prometeu um caça revolucionário, acessível e competitivo. Na prática, o Su-57 é pouco mais do que uma versão ligeiramente melhorada dos caças antigos, e muito aquém do que o F-35 oferece. Isso explica por que ninguém quer comprá-lo. A questão da furtividade, por exemplo, é um desastre para o Su-57. A furtividade é o que diferencia um caça de quinta geração, permitindo que ele desapareça nos radares inimigos e ataque de surpresa. O F-35 tem uma assinatura de radar minúscula, quase invisível. Já o Su-57, mesmo com avanços, tem uma assinatura muito maior e mais fácil de detectar. Imagine a diferença entre um grão de areia e uma bola de golfe no radar. O F-35 seria o grão de areia, quase impossível de perceber. O Su-57, por outro lado, é como uma bola de golfe gigante para os sistemas de radar modernos. Isso significa que o caça russo não consegue se esconder tão bem, tornando-o vulnerável e menos eficaz em combate. Portanto,
A Índia não está sozinha em suas dúvidas. O fracasso do Su-57 em conquistar compradores, mesmo com a Rússia investindo pesado em sua produção, revela um problema grave. A aeronave não entrega o que promete. Afinal, quem gastaria milhões em um caça que não é confiável, tem tecnologia ultrapassada e não pode competir com o que há de melhor no mercado? O que resta para a Rússia agora? Conseguirá transformar esse fracasso em uma vitória, ou está condenada a ver seu Su-57 virar apenas mais um projeto esquecido na história da aviação militar? A resposta pode surpreender, e não é nada animadora. Um resumo breve dessa história retrata a frustração da Rússia em relação ao seu caça de quinta geração, o Su-57. Embora inicialmente acreditasse ter alcançado um marco com o desenvolvimento dessa aeronave, o cenário revelou-se completamente diferente. O Su-57, que prometia ser um opositor no mercado internacional contra o F-35, fracassou em despertar o interesse de outros países. Ao invés de atrair compradores, a Rússia viu seus planos desmoronarem e agora enfrenta a dura realidade de que ninguém está realmente interessado em sua criação. Agora imagine o que faria um país se deparasse com a informação de que seu caça supremo, o Su-57, não é tudo o que anunciam? Esse avião deveria ser a grande estrela do arsenal militar da Rússia, capaz de conquistar os céus e impressionar defensores estrangeiros. Mas a verdade se desvenda, o Su-57 não é apenas uma decepção, é um fiasco. Com um custo de cerca de 50 milhões de dólares por unidade, o Su-57 apresenta uma seção de radar de apenas 0,1 a 0,5 metros quadrados, em comparação aos 0,0015 metros quadrados do F-35. Isso significa que a assinatura radar do Su-57 é até 500 vezes maior, tornando-o facilmente detectável no campo de batalha. Imaginem um avião sendo comparado a uma bola de golfe, enquanto o Su-57 se apresenta como uma imensa montanha no céu. Como condenar um projeto com tamanho desmantelo? Além disso, quando se trata do uso em combate, o Su-57 se mostrou apto apenas para atacar o inimigo à distância, lançando mísseis de cruzeiro. Essa tática revelou-se insuficiente, visto que caças de quarta geração, como os modelos antigos e comprovados, podem cumprir a mesma função. O que resta então para um avião que não consegue penetrar as linhas inimigas e muito menos derrubar outro caça? Ele mal é usado, e quando é, sua utilização se resume a táticas rasas. E como se isso não fosse suficiente, a produção do Su-57 já é um capítulo à parte. Há relatos de que aeronaves foram entregues sem componentes essenciais, fruto das sanções que sufocam sua produção. Nenhum país, além de uma única nação, a Argélia, mostrou interesse real em adquirir essa suposta joia da engenharia russa. Enquanto isso, as discussões sobre a compra de novos caças continuam pontuadas por uma crescente desconfiança internacional. Imagine a situação dominadora dos Estados Unidos, com o F-35 sendo escolhido por 19 nações e totalizando mais de 1.000 aeronaves entregues mundialmente. O contraste é gritante, iluminando a fragilidade do Su-57 e levando à pergunta: o que realmente está acontecendo com a força militar da Rússia? O mundo observa, mas não compra. A Argélia se atreve a fazer uma compra tímida, mas sem confirmação oficial de que vai mesmo aderir a essa aeronave. E se ela decidir não avançar, quem mais se atreverá a apostar na eficácia do Su-57? As reviravoltas nessa narrativa instigam a curiosidade, enquanto o lamento da indústria militar da Rússia ecoa mais forte. Num mundo onde a confiança se perdeu, o que seria necessário para reverter essa tragédia? Algo está claramente em jogo, e a batalha não é apenas nos céus, mas na percepção do poderio militar global. Você já se perguntou por que a Rússia, mesmo com todo o aparato tecnológico, não consegue vender seu caça Su-57? Um avião que prometia ser a resposta para rivalizar com o poderoso F-35 dos Estados Unidos, mas que acabou se tornando um fracasso retumbante. Será que tudo não passou de uma ilusão cuidadosamente vendida ao mundo? Prepare-se para descobrir o que está por trás desse desastre silencioso que ninguém quer contar. No capítulo anterior, vimos que o Su-57, que deveria ser um caça de quinta geração, na verdade é um projeto que lembra muito mais a quarta geração, envolto em uma propaganda mal feita.
E isso não é tudo. As sanções internacionais têm impedido a Rússia de obter componentes essenciais para a fabricação dessas aeronaves. Mas quais são esses obstáculos que fazem com que o sonho russo desmorone? Quase um ano atrás, uma reportagem revelou um segredo sombrio: as sanções ocidentais estão ameaçando seriamente a produção do Su-57. Um grupo de pesquisa chamado Fronteligence Insight descobriu que a Rússia não pode mais comprar legalmente peças-chave para construir o caça. Entre elas, um atenuador WA-36 e fontes de energia PLR-76012 e EAPS-3150, componentes de um radar fabricado na Alemanha que são vitais para o funcionamento do Su-57. Imagine o ruído frio e mecânico dessas peças sendo negadas à Rússia, um bloqueio que faz o motor da produção parar. Sem esses equipamentos, o que acontece? Não há como acelerar a fabricação. Mesmo que existissem clientes dispostos a comprar o caça, a Rússia não conseguiria entregar os pedidos a tempo. Poderia tentar comprar esses componentes por vias clandestinas. Mas isso é lento, incerto e os volumes necessários não seriam atendidos. Ou seja, a Rússia está presa em um beco sem saída, não pode vender porque não consegue construir. E isso explica outro mistério: por que a única nação que comprou o Su-57, a Argélia, não faz alarde sobre isso? Imagine a situação: anunciar a compra de 14 caças, mas nunca vê-los chegar. O tempo passa, as promessas russas viram fumaça, enquanto os rivais da Argélia adquiririam aviões modernos de outros países. A decisão de confiar unicamente no Su-57, então, começaria a parecer um erro colossal. A Índia, que foi uma parceira inicial no projeto, certamente percebeu isso. Por isso, está explorando outras opções e fazendo a Rússia suar para sequer pensar em uma venda. Segundo análises, a Rússia perdeu acesso a mais de 60% dos sensores, módulos e microeletrônicos que fazem o Su-57 funcionar. O problema central? A confiabilidade. Como confiar em um caça que não pode garantir o básico para voar? Enquanto isso, o silêncio da Argélia soa como um sussurro de dúvida e frustração. Por que não celebrar a chegada de uma frota de caças de última geração em um continente onde eles são raros? Talvez porque, por trás das cortinas, o que existe é um medo de apostar em um projeto que pode não decolar. Fica a pergunta: será que o Su-57 é realmente a joia tecnológica que a Rússia queria mostrar, ou apenas uma promessa vazia, perdida entre sanções, limitações e dúvidas? E o que isso significa para o equilíbrio de poder no céu global? A resposta pode surpreender você. Imagine um avião de combate que deveria revolucionar o poder aéreo de uma nação, mas que, na verdade, é um verdadeiro fracasso. Será que a Rússia realmente conquistou o céu com seu caça Su-57, ou tudo não passa de uma ilusão? Porque, mesmo com tantos investimentos e expectativas, ninguém quer comprar essa aeronave. E qual é o destino desse caça que deveria dominar os céus do mundo? Nos capítulos anteriores, falamos sobre o enorme contraste entre o sonho russo de ter um caça de quinta geração à altura do americano F-35 e a dura realidade: poucas unidades produzidas, nenhuma presença efetiva no conflito da Ucrânia, e apenas um cliente incerto e desconfiado, a Argélia. Agora, vamos descobrir o que impede a Rússia de virar o jogo e vender seu Su-57 para os gigantes como Índia e China, e por que essa situação é um beco sem saída para Moscou. Mesmo que a Rússia consiga vender alguns Su-57, será que serão muitos? A resposta é um retumbante não. O país está preso entre duas escolhas ruins: vender quase todo o seu limitado estoque e não poder usar o caça para suas próprias necessidades, ou guardar as aeronaves e deixar o tempo passar, tornando o Su-57 cada vez menos atraente no mercado internacional. Além disso, o Su-57 é uma grande incógnita em combate. Até agora, foram apenas algumas missões esporádicas na Ucrânia, disparando mísseis a partir de bases seguras, longe do perigo real. Isso não prova nada sobre o verdadeiro desempenho da aeronave em condições extremas. A própria Rússia enfrenta dificuldades na produção confiável do caça. O que levanta dúvidas sobre sua capacidade de manter a máquina funcionando sob pressão. Imagine o cheiro metálico da cabine,
o ronco abafado do motor e o frio nas mãos do piloto. Agora, acrescente o medo constante de perder essa joia tecnológica em combate. Muitos dentro da Rússia consideram o Su-57 um tesouro valioso demais para ser arriscado nas batalhas. Perder um desses para a Ucrânia seria uma humilhação colossal. Mostrar ao mundo que o caça não é páreo para o inimigo seria o fim das esperanças russas de atrair compradores. E, para piorar, mesmo que a Rússia conseguisse superar todos esses obstáculos, dois possíveis clientes gigantes estão fora do jogo, China e Índia. Ambos já desenvolveram ou estão desenvolvendo seus próprios caças de quinta geração. Por que a China compraria um caça russo, quando já lançou o J-35A? Ou a Índia, que, após um período de parceria, abandonou o projeto Su-57 por considerá-lo caro, mal projetado e com motores ultrapassados? Voltando no tempo, é impossível esquecer o cheiro de café nas reuniões entre engenheiros russos e indianos, os papéis espalhados com desenhos técnicos, e a esperança de uma parceria que mudaria os rumos da aviação militar. Mas aquela esperança se desfez em silêncio, quando a Índia decidiu abandonar o projeto, deixando a Rússia sozinha para bancar os custos e enfrentar a dura realidade. Agora, a Rússia vê seu caça promissor encalhado, com poucas vendas e um futuro incerto. O Su-57, que deveria ser um símbolo de poder e inovação, virou um enigma sombrio no cenário global. Será que ele vai conseguir se reinventar? Ou está condenado a ser lembrado como uma oportunidade perdida? O tempo dirá, mas por enquanto, a sombra do fracasso paira forte sobre o céu russo. Até agora, vimos como a Rússia apostou todas as fichas no caça Su-57, esperando que ele dominasse os céus e conquistasse o mercado global. Mas a dura realidade é que os maiores compradores potenciais, China e Índia, simplesmente não estão interessados. Por quê? Porque ambos já estão desenvolvendo suas próprias aeronaves de quinta geração, feitas sob medida para suas necessidades, deixando o Su-57 como uma promessa quebrada e um fracasso desde o início. A China apresentou o caça J-35A em novembro de 2024, um caça moderno, fruto de anos de investimento e pesquisa, projetado para rivalizar com qualquer concorrente mundial. Enquanto isso, na Índia, o projeto avançado do caça médio de combate está em andamento, com licitações abertas desde junho, mirando o primeiro voo em 2029. Ambos os países preferem confiar em suas próprias criações, que são mais confiáveis e adequadas do que o Su-57 russo, marcado por problemas técnicos e falta de resultados concretos. Isso significa que o Su-57 não é apenas um fracasso comercial, mas também um símbolo da incapacidade russa de cumprir suas promessas no campo militar. A saga desse caça não é apenas sobre aviões, mas sobre a perda da confiança dos aliados e a deterioração da reputação da Rússia como fornecedora de tecnologia de ponta. E para piorar, a Rússia enfrenta uma traição inesperada dentro da própria União Europeia. Um dos poucos países que ainda a apoiava na guerra da Ucrânia virou as costas, a Hungria. Tudo isso aconteceu após uma ligação inesperada do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mudou completamente o cenário político. O que isso significa para o futuro militar e econômico da Rússia? Será que o Su-57 será apenas mais um capítulo perdido na tentativa de manter sua influência global? Ou há uma reviravolta ainda por vir, capaz de virar o jogo? Prepare-se, porque a verdade por trás do Su-57 e do isolamento russo pode ser mais chocante do que você imagina. Será que a Rússia vai conseguir se reerguer ou está condenada a ver seus sonhos de poder aéreo desmoronarem?